Bom, gente, eu vou passar aqui para vocês o exercício dos 7 erros com a solução dele, a partir dos erros que a gente previu, que nós colocamos aqui errado para vocês descobrirem, e caso vocês tenham encontrado mais algum, que seja por erro de impressão, alguma coisa dessas, vocês já sabem que vocês poderiam ter marcado e mandado para a gente, que a gente ia analisar para ver se realmente fazia sentido, e para poder considerar como um erro. Mas aqui eu vou marcar para vocês alguns que nós colocamos propositalmente. Pela minha impressão aqui, eu já vi que tá certo, não tem nenhum problema mais, mas então eu vou marcar aqui aqueles que a gente já tinha previsto. Então, para começar, tem um que salta mais aos olhos, que é esse aqui, a gente já conversou um pouco em sala, e eu vou corrigir ele daqui a pouco, então esse aqui vai ser o erro 1. Um segundo erro, que vai estar aqui, que é essa parte da escada, e a gente já vai ver. O terceiro erro, nessa região. Depois nós temos, vamos ver aqui, esse aqui. Também temos mais um. Deixa eu ver. Essa área aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo erro, ele vai estar aqui. Então agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Primeiro, esse primeiro erro aqui, a gente já consegue ver claramente que o que está acontecendo é que o giro da porta ele está limpando a achura do piso. Isso não pode acontecer. Esse piso aqui, essa achura, ela representa onde está esse piso frio. Então, assim, esse piso vai até a porta. Então, essa parte aqui, ela deveria estar com a achura. Erro 2. A gente tem aqui a parte da escada. O desenho da escada está me dizendo que ela está começando desse lado e ela está subindo para cá. E a interrupção está nesse ponto aqui. Ou seja, daqui para lá a escada está em projeção. Ou seja, na verdade essa escada está começando aqui, subindo para cá, virando e subindo mais para lá para chegar no segundo pavimento. Então aqui, ou eu vou ter que refazer esse desenho todo da escada, invertendo isso para que ela acompanhe esse sentido de subida, ou simplesmente eu vou inverter essa setinha de subida aqui para colocar do jeito certo, que ela está começando aqui, subindo até chegar lá no segundo pavimento. Erro 3. Essa parte, que é a projeção do mezanino, ela não está traço 2 pontos, a gente precisava que ela tivesse. Nesse caso, por que aqui a gente está considerando isso? Porque nessa região aqui a gente não tem nenhum motivo para que haja uma linha de interrupção de piso. A gente tem um piso aqui acontecendo nele todo, a gente não precisaria ter essa divisão aqui, não seria um degrau, por exemplo. Se essa linha tivesse mais para frente aqui, talvez até ela pudesse ser confundida nessa parte da porta, talvez até ela pudesse ser confundida como uma diferença de piso, mas não é o caso, ela está aqui dentro, então ela realmente é só uma projeção do mezanino e nós vamos ter que acertar esse tipo de linha que está aqui nesse erro 3. O erro 4, centralizar aqui um pouquinho, o erro 4 é também muito óbvio, né? A gente tem dois tipos de indicação de nível aqui, a gente tem esse e tem esse. Um dos dois está errado. Então a gente tem que ver qual. Isso aqui é um desenho de projeção horizontal, que é uma planta baixa. Então nós temos que ir lá olhar e qual é o tipo de indicação de nível que é usado em planta baixa. Exatamente esse aqui. Então esse aqui está errado. Essa aqui é uma indicação de nível para projeção vertical, em algum corte, por exemplo. Então a gente vai ter que acertar esse aqui também. Erro 5. Esse aqui também é bem óbvio. A cota está no sentido errado. A gente não faz a cota assim, ela deve ficar sempre acima da linha de cota, então ela está na horizontal, ela deveria estar nesse sentido aqui. A gente também vai ajustar ele ali daqui a pouquinho.
Erro 6, a gente tem aqui espessuras de linha dessa janela. Ela está com todas as espessuras iguais, então a gente não consegue identificar aqui o que é o elemento cortado e o que é o elemento em vista. Então a gente tem aqui que de um lado e do outro a gente tem o peitoril em vista e no meio a gente tem a esquadria cortada. Se vocês entendessem que essa aqui é uma janela alta também e quisessem fazer a parede toda grossa e com a linha tracejada, não seria o problema, também poderia ser feita. Mas no nosso caso aqui a gente está considerando que ela tem 1,20 de altura. E tendo 1,20 de altura, uma parede que tem o peitoril em vista e a esquadria está sendo cortada ali. E para fechar, o sétimo erro, que é o sentido desse texto aqui. Ele deveria estar girado aqui 180 graus para que ele fique no sentido correto de leitura. Então agora a gente vai passar para corrigir cada um desses erros aqui. Bom, gente, então agora eu vou começar a correção pelo primeiro erro, que é esse que a achura não está sendo completada aqui no giro da porta, isso não pode acontecer. Então eu vou fazer esse ajuste aí, vou fazer um croquis mostrando para vocês. Vocês deveriam aqui numerar o croquis de acordo com o que vocês colocaram lá na planta e escrever aqui o que vocês encontraram de erro, explicar direitinho que o giro da porta não está deixando, a achura está sendo interrompida pelo giro da porta e isso não pode acontecer. E vocês depois disso fariam um croquis aqui embaixo mostrando qual é o problema. Vou começar fazendo de lapiseira para construir o desenho, mas depois eu vou passar a caneta para que vocês vejam melhor um pouco no vídeo. Aqui. Aqui então a parede cortada, por isso ela é mais grossa. Agora a porta também mais grossa. E aí eu vou pegar uma caneta mais fina para marcar o que falta. Que é o giro da porta, mas também a achura. Então, se vocês entregarem um desenho assim, a gente considera válido, mesmo sendo croquis. Não precisa... Quem achar melhor fazer com instrumentos, não tem problema, pode ser, mas também pode ser croquis desse jeito. Agora, o erro 2, que é esse da escada. Então, a gente poderia corrigir isso aqui de duas formas. Ou invertendo o desenho, ou invertendo a indicação, colocando o sobe a partir daqui, virando para lá. Eu vou fazer isso porque é um pouco mais simples. E agora eu vou fazer por aqui para vocês. Então a mesma coisa. Desenho 2. Deveria escrever aqui o que é o problema. E aí eu vou fazer um croquis da escada. Então fiz aqui com a lapiseira. E eu vou agora fazer a espessura de linha das paredes aqui.
estão as paredes mais grossas. E eu vou agora fazer a escada. Como eu disse para vocês, eu vou tentar manter essa mesma lógica, né? Vou começar a escada subindo por aqui, então as linhas cheias vão continuar desse lado, e desse lado vai continuar sendo a linha traço 2 pontos. Eu já tinha contado ali quantos pisos são, então desse lado são 8. E aí, nesse lado aqui a gente tem, deixa eu fazer mais um. Desse lado aqui a gente tem o símbolo de interrupção. Cá. E esse símbolo interrompe o desenho. Então, para cá, linha cheia, mas para cá, traço 2 pontos. Lembrando que essa linha aqui eu traço 2 pontos, porque isso aqui é a projeção do pavimento de cima, onde a escada está chegando daqui. E para complementar, eu só vou fazer a indicação de subida da forma correta. Que ela precisa estar começando aqui. E ela vem e faz isso aqui, para terminar a subida. A gente já comentou um pouco sobre essa parada aqui, essa parada no símbolo de interrupção, ou se continua, e a gente também já falou um pouquinho sobre esse patamar, se isso aqui continua aqui ou não. Mas, fazendo assim, a gente já considera como o erro corrigido. O erro 3 agora, que é a projeção do mezanino. Eu vou desenhar um pedaço dessa parede eu vou fazer esse traço 2 pontos aqui. Então, de novo, eu colocaria aqui o número 3, justificar aqui, escrever direitinho o que é, e logo abaixo eu vou fazer o croquis. Dando um pouco mais de espessura para ficar mais próximo do outro. E agora eu venho com a outra caneta para fazer o traço 2 pontos. E aí, para finalizar, eu só preciso colocar aqui
Fiz uma linha de lapiseira só para me ajudar a ter uma base para o que eu vou escrever. Projeção do mezanino. Ok? Então, de novo, em forma de croquis, a gente fez essa correção do terceiro. Então, agora o erro 4, que é essa indicação de nível. A gente sabe que isso aqui é indicação de nível em desenho de projeção vertical e a gente vai fazer, deveria ter escrito ali, claro, no 4, mas aí a gente vai fazer o croquis desse nível aqui. Feito o símbolo, agora só vou colocar o nível que era 0,41. Então aqui está o erro 4 justificado. Agora o erro 5 é esse erro da cota, né? A gente só vai precisar redesenhar a cota com ela girada para mostrar o sentido correto. Tirar isso daqui. E aí vamos fazer o muro e a cota. Deixa eu colocar aqui os 5. E aí vocês vão escrever aqui qual é o erro. E agora vamos para o desenho. Eu vou desenhar um pedaço do muro. E a direção da cota. Agora eu vou começar desenhando o muro. E agora, mantendo a espessura correta, eu vou fazer as linhas de cota e de chamada mais finas, os tiques mais grossos, e eu vou fazer aqui uma linha que vai me ajudar a escrever a cota, que no caso é 13 metros. Então tá aqui o 5 também corrigido. Agora pro desenho, pro erro 6, a gente tem duas formas de corrigir. A gente pode considerar que esse desenho está errado, ele está com todas as linhas iguais, então ele não está passando a mensagem correta. A gente vai corrigir de duas formas. Ou ele pode ser, a gente pode entender essa janela como sendo uma janela alta,
Então a gente vai ter uma solução ali, ou a gente pode entender esse desenho como sendo uma janela baixa, e aí a gente vai ter outro desenho ali. Eu vou fazer os dois para vocês verem. Então, corrigir o erro. Esse é o 6. Aí escrever aqui que a espessura de linha está incorreta. E aí aqui agora eu vou fazer as duas opções. Então a base do croquis que eu fiz é a mesma, mas no de cima eu vou fazer uma situação e no de baixo eu vou fazer outra. Nesse de cima eu vou fazer considerando que a janela está acima de 1,5 m, que é uma janela alta, ou seja, na hora que passa o corte da planta baixa, a gente vai ter todas as paredes sendo cortadas, então elas vão ter a mesma espessura. Então aqui, se a janela tivesse 1,5 m, mais de 1,5 m, eu cortaria só a parede. Então por isso todas essas linhas mais grossas. E aí eu teria que indicar que existe uma janela acima disso. Então onde está a janela eu faria traço 2 pontos. Essa, então, é a primeira solução possível. E a segunda é se eu considerar que aquela janela está a 1,20 m, por exemplo. Ou seja, o plano de corte da planta vai cortar não só a parede, mas vai cortar a própria janela em si, a esquadria em si. Então, nesse caso, a solução seria essa aqui. Eu teria a parede sendo cortada até a janela. E do outro lado. Então essas linhas seriam mais grossas. A própria esquadria seria cortada. Então ela também com uma linha mais grossa. Como eu estou fazendo aqui o desenho é grande, eu consegui usar a mesma espessura. Consegui usar a mesma espessura de linha. Mas dependendo da escala, você talvez tenha que usar uma espessura um pouquinho menor do que você usou na parede para poder não juntar as linhas, que isso não pode acontecer. A gente tem que ver as duas linhas ali. E para fechar, só falta eu colocar aqui o peitoril em vista, que é uma linha mais fina, porque o peitoril está sendo visto lá. Então essas são as duas possibilidades de correção para o erro 6. Então agora para fechar a gente só tem o erro 7, que é simplesmente a direção desse texto. Então eu vou fazer esse pedacinho aqui e vou escrever corretamente do outro lado no sentido correto. Então vamos lá. O 7. E aí eu vou mais uma vez usar a lapiseira para fazer a base do desenho. Então aqui eu fiz os dois lados que tem parede cortada. E agora aqui eu vou fazer o traço 2 pontos.
E agora eu vou escrever ali corretamente, que é a projeção da laje. Bom, gente, tivemos um pequeno problema com o final do vídeo e não pegou o finalzinho ali do desenho, mas ficou dessa forma aqui. Com isso a gente fecha a correção desse trabalho dos 7 erros com o que a gente esperava que vocês fizessem. Como eu disse, qualquer erro a mais que vocês tenham encontrado e que tenham sido justificados corretamente, a gente também vai considerar. Mas os que a gente esperava, os que a gente marcou, foram esses aqui, que eram os que a gente tinha planejado para ter ocorrido. Erros de impressão, alguma coisa assim, podem ser corrigidos desde que sejam corrigidos corretamente. Ok?